pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso podcast Sem Neurose. Fica à vontade, sinta-se em casa. Estamos muito felizes de estar com você neste momento. Peço que você se inscreva no nosso canal, siga a gente lá no Instagram. Fique ligadinho que toda semana a gente vai lançar conteúdos incríveis para vocês, com convidados especiais. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Ele que é pai do Matheus, da Nicole. Beijo, crianças, que ele é o esposo da Leandra. Beijo, Lê. Ele também é padrinho da minha filha, então é um convidado muito especial. E ele que é corretor de imóveis e CEO da Ricom Consultoria Imobiliária. Ele é apaixonado por vendas, por gestão, está há mais de 20 anos nesse mercado de negociações e destes 20 anos, 8 anos no ramo imobiliário. Ele é especialista em desenvolver e treinar corretores de imóveis. Bom, vou deixar ele, falar um pouquinho mais sobre a vida dele, sobre a trajetória. E aí, Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras. Realmente eu sou um cara que eu gosto muito de ajudar as pessoas, de treinar elas, porque quanto mais elas forem treinadas, melhores elas serão. E eu gosto muito de transformar as pessoas de dentro para fora, Por quê? Porque se a pessoa for transformada de dentro para fora, ela vai levar a cultura dessa transformação para dentro das casas delas, E aí ela vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor e uma pessoa melhor. Acho que quando a gente faz o bem para o mundo, retorna para nós, E a minha ideia e o que eu trouxe para cá hoje é realmente algo que faz a diferença, fez a diferença na minha vida, já faz diferença na minha vida há muitos anos e que eu tenho aplicado junto com meus corretores, tem dado muito certo. E a ideia aqui é realmente passar para que todo mundo possa evoluir. Desfrutar junto, com esse conhecimento. Com certeza. Então, também hoje tem o Wesley juntamente com a gente, Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Ele que é gestor comercial também na Ricom, certo? Isso Pode se mesmo. apresentar para o pessoal em casa. Então, boa tarde, Boa tarde, grato pelo convite, Estou junto com o Ricardo aqui hoje. A gente vai conversar um pouquinho, vai bater um papo. Tenho também um pouco de experiência que eu posso agregar aí, tudo através aí, grande maioria, da ajuda do Ricardo. Então, olha só, esperamos que seja um bate-papo bem legal. Hein? Que legal, se fosse você eu não perdia, hein? Fica por aí. Bom, hoje o tema, eu acho que é um tema muito legal, Eu quero pôr em prática esse tema aí. É um método que Funil dos sonhos. Que você criou. Para você que tem um projeto, um sonho que está aqui na cabeça ou só no papel, ele vai te ensinar passo a passo a realizar, a concretizar esse sonho, esse projeto. Então vamos lá. Mas antes de mais nada, conta pra gente assim a tua trajetória no ramo imobiliário, Da onde veio essa vontade de atuar nessa área? De iniciar como corretor de imóveis. Isso. Tá certo, olha só. Que é 20 anos, 20 anos como negociação já, Uhum. Então, eu sou um cara que eu tenho 3 cursos técnicos, faculdade, pós-graduação, sou formado em coach. É verdade, esqueci desse detalhe. Sou formado em coach profissional e pessoal. É isso aí. Então você dá coach, para quem quiser te contratar, você dá esse... Não mais. Não mais? Não mais, porque hoje eu estou focado em ajudar corretores de imóveis, Na verdade, eu estou focado em ajudar pessoas que querem vender mais. É isso. Então, porque o ramo de coaching, ou você foca em algo ou você desfoca, E o meu negócio hoje é vendas. Trabalhar com vendas, transformar as pessoas. E aí, então, eu sou formado em mecânica, E acabei não atuando na área. Fui comprador por muito tempo. Fui comprador em indústrias, E grandes indústrias, grandes negociações. Foi um negócio, sim, muito, mas muito bom mesmo, de verdade. Aprendi muito. E meu pai, nós somos de família bem humilde, Você é aqui de Joinville? Eu sou de Joinville, mas a minha mãe veio grávida lá de Maruí para Joinville, E Maruí fica perto de Imbituba.
em Santa Catarina. Sim, aham. Pertinho aqui, né? Pertinho, dá 3 horas e meia. Então é sítio lá, né? Aham. E aí meus pais vieram para cá, né? E aí eu nasci em Joinville. E meu pai, ele trabalhou muitos anos como pedreiro. E eu lembro que até me emociona, cara. Porque quando meu pai trabalhava como pedreiro e eu ajudava ele a carregar brita, carregar barro, areia, eu lembro que eu era pequeno e eu ia nas obras e ficava brincando de bolinha de gude na areia, com as champinhas também, Isso criança. criança. E eu sempre ajudava o meu pai, né? Então, eu lembro que eu tinha as mãos todas estouradas, minhas mãos eram todas estouradas de carregar carrinho de mão, só para ter uma ideia. E carregava telha para cá, telha para lá. Então, porque meu pai sempre foi um cara especialista em tanto construir como reformar. Ele era contratado para reformar. E eu via, e meu pai sempre me falava, Ricardo, reformar e vender dá dinheiro. A ideia do negócio. Aí começou a ideia, sabe? E aí chegou um momento, né? Chegou um momento da minha vida que surgiu um terreno e na época, eu conseguia comprar 3 motos no valor do terreno. Isso lá na época, né? E aí eu fui lá e comprei esse terreno. Meu pai falou para comprar o terreno e ali tudo começou. Primeiro eu estava com meu pai, comecei a sentir aquela vontade de construir, de mexer com isso, né? Mas não ser o pedreiro, e sim o construtor. O cara que tem o dinheiro para aplicar. Essa era a ideia, né? Sim. Lá de criancinha, Lá de quantos anos? Faz, eu tenho 44, né? Então faz aí, sei lá, uns 30 anos já, né? Olha só. 30, até um pouco mais. É um incentivo também, né, do pai ali, tá junto. Nós somos exemplo, né? Os pais são exemplos, Com né? certeza. Então hoje eu cuido muito da minha postura porque eu sou exemplo dos meus filhos. É assim que funciona, né? Então, aí eu comprei meu primeiro terreno e fiquei 6 meses. O que eu fiz? Fiz o que meu pai sempre me falou. Meu pai falou, Ricardo, vamos limpar esse terreno aí. Vamos limpar ele e aí tu pode construir tua casa, algo assim. Só que eu não queria construir a casa. Eu limpei o terreno e em 6 meses eu dobrei o valor. Então eu tive um lucro de 100% em 6 meses. E aí eu vendi. Né? E aí eu vi que o negócio era bom. Aí eu comprei um outro terreno, né? Em seguida vendi, comprei um outro. Fiquei mesma coisa, limpei, deixei tudo limpinho, em 3 meses vendi. 50% de lucro. Só para ter uma ideia, né? E aí aqui que eu comecei a comprar e vender. Aí comprei uma casa, eu lembro certinho, eu fui lá nessa casa, e essa casa, cara, essa casa tinha tanta árvore na frente, que ninguém dava nada. E aí tava eu e meu pai lá, e meu pai falou, nós vamos derrubar todas essas árvores aí. Vai ter luz nessa casa, vamos vender cara. as madeiras. E aí eu comprei essa casa, nós colocamos brita, que não tinha nem brita, né? E cortamos todas as árvores. Os vizinhos passavam, caramba, essa casa nem parecia que tinha casa aí. Tanto a árvore que tinha na frente, né? Uhum. E aí eu morei 8 meses nessa casa e vendi ela pelo dobro do preço que eu paguei. Então aí eu comecei a ficar louco por isso, né? E então eu estava num certo momento da minha vida, como comprador em uma grande indústria, tinha um salário muito bom mesmo. E nós éramos em 19 compradores, eu lembro. E o meu salário era 80% acima dos demais. Porque sempre fui um cara focado, de trabalhar focado e sempre gostei de entregar um bom resultado. E aí chegou um momento que esse negócio de corretor me deixou louco. E naquele último ano da empresa, eu comecei a construir um geminado. Eu comprei o terreno lá no bairro Itinga e era bem baratinho na época. Aí eu convenci um amigo meu para a gente construir. A gente nem dinheiro para terminar a gente tinha. Mas ele tinha, né? Dava para começar, pelo menos. Sim. E aí a gente começou. Tivemos um monte de contratempo, né? Porque a gente não tinha experiência. Meu pai até deu uma força. Mas construímos. Então eu estava construindo naquele ano e eu pedi para sair da empresa. Eu lembro que quando eu pedi para sair, eu cheguei em casa e falei com meus pais, né? Fui lá na casa dos meus pais falar, pai e mãe, né? Eu tô saindo da empresa tal, vou virar corretor. Os meus amigos, eles me chamavam de retardado,
Isso há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás. Há 20 anos não, isso há quase 9 anos atrás, que eu virei corretor daí, né? Sim. Tá, corretor, né? Meus amigos me chamavam de retardado, porque as pessoas têm uma visão errada do ramo imobiliário, né? Que corretor não dá dinheiro. Eu posso provar para as pessoas que dá muito dinheiro. Né? Você que quer ser corretor. Você que quer ser corretor, dá muito dinheiro, muito mesmo, né? Então, o que acontece? Aí eu cheguei em casa, falei para meus pais falaram, tu é retardado, meu filho? Como tu vai deixar um salário de carteira assinada? Uma estabilidade, né, para ir com... Não sabe se vai dar certo, né? Se bem por aí mesmo, não sabe se vai dar certo. E eu falei para ele, não, vai dar certo, porque o pai sabe como é que eu sou. Eu sou focado, determinado, eu vou dar um jeito. E o pai falou, é verdade, então vai para cima. E aí eu fui, recebi a bênção, né? Teve o apoio da família, que isso é importante, Isso né? é importantíssimo. E aí eu entrei realmente no mercado imobiliário, graças a Deus é um sucesso, eu gosto demais do mercado. Nesses 8 anos, quase 9 anos do mercado imobiliário, né? Durante 6 anos, tá? 6 anos eu construí. Então eu fui construtor, tinha uma empresa de construção e a imobiliária. O ano passado eu parei de construir, porque agora é um outro projeto, né? Mas o ramo imobiliário é algo que me fascina demais. Sabe por quê? Porque as pessoas, todo mundo quer ter uma casa. Depois que ela tem uma casa, ela quer trocar para uma casa maior, né? E ela quer ter um investimento também. Ela quer ter rendimento de aluguel, ela quer comprar na planta para ganhar dinheiro, ter uma valorização, depois revender. E isso para mim é uma satisfação enorme. Por quê? Imagina você tá querendo comprar um imóvel, né? Você e a sua família. Eu vou lá, te vendo o melhor imóvel que cabe no seu bolso, e eu vou para casa feliz da vida porque eu realizei teu sonho. O vendedor de sonhos, né? É um vendedor de sonhos, né? É um negócio muito sério, porque eu tô trabalhando com os sonhos das pessoas. Sim. Então, nesses 8 anos dentro do mercado imobiliário, né? Porque dentro de portas abertas, vamos falar assim, né? O corretor SA. Porque antes eu fazia negócios, mas não estava 100%, né? Então eu faço negócio há 20 anos. Mas desde quando, há 8 anos atrás, que eu estou full time como corretor de imóveis, né? Então eu já recebi muito, tem vários cases, vou te dar um exemplo. Teve uma vez, estava negociando um imóvel, e era um imóvel 430 mil. Só que a pessoa conseguia chegar só no 415. E o construtor estava difícil. Então, qual que é a nossa função? Nós somos intermediadores, né? Resumindo, eu cheguei nos 415 mil, e ela já tinha desistido do negócio, e eu falei para ela, tu não pode desistir do teu sonho. Porque o negócio é sério, o jogo é sério. E tu trabalha muito com a emoção do comprador ali, né? Com o sentimento, tem que ter esse jogo de cintura também, Tem né? que ter. É tudo um combo ali. É um combo. Eu chamo de o I mais E igual a resultado. O que é o I mais E igual a R? Você tem que usar, o corretor de imóveis tem que usar imaginação, emoção, aí sim você vai ter um resultado. E o corretor de imóveis ele tem que fazer de tudo para dar certo para o cliente, porque a comissão é uma consequência do teu trabalho. E aí eu lembro dessa cliente, foi muito legal, porque no dia da assinatura do contrato no cartório, ela assinou o contrato, né, nós fomos dar parabéns para ela veio chorando para mim, apertou minha mão e falou, ela e o marido, obrigado, muito obrigado por não desistir do meu sonho. Olha só. Agora eu vou te falar, tem preço isso? Não tem Não, preço. né? Não tem preço. Então a gente realmente trabalha com sonhos. Isso para mim é muito gratificante. Sim. E aí quando a gente fala de sonhos, eu gosto muito muitas pessoas conhecem o quadro de sonhos. Ou já ouviu falar em quadro de sonhos, né? E eu tenho, desde quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, tem funcionado de uma forma extraordinária. Porque o quadro de sonhos ele te dá uma visão. E quando tem uma visão, você corre atrás. Você não fica perdido no universo, você corre atrás. Então o que é o quadro dos sonhos, né? O quadro dos sonhos, por exemplo, você quer comprar um carro de 400 mil reais, por exemplo, certo? Agora, esse carro de 400 mil reais, que carro que é? Daí você vai falar, é um carro X, cor branca, por dentro eu quero couro marrom, teto solar, tem que ser muito específico o teu sonho.
Senão fica na tua mente, fica muito vago. Sim. Então as pessoas colocam, daí colocou o carro, colocou uma viagem, por exemplo, para Disney, uma viagem para Portugal, uma viagem para o Rio de Janeiro. Até mesmo uma faculdade, um curso, Também, né? também. Qualquer coisa. Sabe que faculdade, já tive corretores que eles fizeram o quadro dos sonhos, né? E uma das coisas do quadro dos sonhos era ganhar era ter uma carteira de motorista. E aí, quando Por ela... mais que seja pequeno pra gente, pra outra pessoa é um sonho gigantesco. Às vezes é impossível. Como que eu vou fazer isso? É porque o quadro dos sonhos não é um negócio só para gigantesco. Pode Para as ser pequenas coisas. Inclusive, eu sugiro colocar as pequenas coisas, médias coisas e grandes coisas. Olha só, etapas. Por quê? Porque quando você coloca por etapas, se você colocar por etapas, você vai conquistar as pequenas coisas. E como você vai ficar? Feliz. Se eu conseguir a pequena etapa, eu vou conseguir a próxima etapa. Como é gratificante, né? Isso é muito gratificante. Vou te dar um exemplo. As pessoas querem emagrecer lá, um exemplo, tem uma pessoa que quer emagrecer 30 quilos. Só que ela emagreceu no primeiro mês 2 quilos. E ela fica frustrada, porque ela está focada no 30, mas calma. Se eu pegar a minha meta do 30 e fatiar ela, aí sim, eu conquistei 2 quilos. Perdi 2 quilos. Eliminei, né? Agora eu vou para 4 quilos. Quando ela vê, ela chegou nos 30. Então esse é o objetivo. Então as pessoas, elas têm os quadros dos sonhos. Elas colocam as figuras, né, no quadro dos sonhos. O que é o quadro dos sonhos? Você pega um quadro ou uma parede da tua casa e você coloca lá o que você quer. Entendeu? Um emprego novo, um cargo dentro de uma empresa, trocar de carro, conforme eu falei. Vou dar um exemplo. O cara anda de bicicleta e ele quer uma bicicleta daquelas que vale 20 mil reais. Cara, coloca lá no teu quadro dos sonhos. E mentaliza que vai dar certo. E mentaliza que vai dar certo. Fechou? É isso aí. Poder da mente. É o poder da mente. Então, teu sonho é teu sonho, né? Ninguém pode trabalhar por ele, né? Então, ninguém pode dizer também se ele é pequeno, se ele é grande. É os nossos sonhos, né? Com certeza. E quando a gente materializa isso, como o Ricardo colocou, a gente consegue, às vezes por etapas, saber onde a gente vai chegar lá na frente. Porque se hoje eu chego no carro de 400 mil, por exemplo, igual o Ricardo comentou, para eu chegar no carro de 400, significa que eu já tive um de 50, que eu já tive um de 100, um de 200, um de 400, para chegar lá. Só que se eu quiser pular ou queimar etapas, é onde a gente muitas vezes precisa dar uma recuada, ou a gente cai, ou a gente precisa voltar. Né? Onde as pessoas se frustram, né? Isso. Aí que é o grande problema, entendeu? A frustração. E aí, analisando isso, né? O que eu faço? O que eu fiz? Eu pego esse sonho e eu fatio ele para conquistar. E aí a gente desenvolveu um método funil dos sonhos. Caraca! Como assim? Método funil dos sonhos. Método funil dos sonhos. Porque na vida tudo é um funil. Exatamente. Tudo é um funil, certo? E aí... São degraus que a gente tem que, né? O funil é um degrau. É, um degrauzinho, um por um. Não adianta querer aqui pro último degrau, tu não vai conseguir. Você está subindo uma escada. Você consegue subir 4, 5 degraus em uma única passada? Não consegue. Não, possível. Eu sou sedentário. Imagina. Então, por isso que o método funil dos sonhos é um funil, né? Então, o que eu faço? Esse método você criou a partir da ideia do quadro dos sonhos. Da ideia do quadro dos sonhos, é isso aí. E faz quanto tempo? Então, na minha mente e na minha vida já faz muito tempo. Mas o método em si foi criado esse ano. Faz o ano passado, vou falar assim. Em 2022 foi criado o método. Entendi. Mas eu aplico na minha vida e passava para as pessoas de forma verbal, né? Só que agora eu trouxe ele... Saiu daqui pro papel. Agora eu coloquei no papel para ficar muito claro para as pessoas. Externalizando, né? Esse ano eu dei um treinamento para uma equipe de corretores, onde eu falei sobre esse método. O pessoal pirou. Participou? Participei e teve pessoas, inclusive eu, que já alcançou os primeiros resultados. Eu quero saber. Depois tu vai contar. Eu sou um dos que já alcancei os primeiros resultados. Que parece ser assim o bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito, mas muito fácil. Que legal. Entendeu? Sim. Então vamos lá. Então vamos pegar um sonho aqui. Tá, mas antes de mais nada, tu pensa em materializar ele, por exemplo, tá aqui na folha, né? Mas tu pensa em escrever um livro sobre isso, um artigo, sei lá, o que a gente pode chamar?
eu não sei. Tu pensa em vender essa ideia ou só passar? Não, a minha ideia é só passar. Uhum. Só passar. Agora, o que nós podemos Gente, fazer conteúdo exclusivo, hein? é exclusivo, diferente, né? Diferente. E funciona. O mais legal é que funciona. Ah, conta pra gente então. Funciona. Uhum. Então vamos lá. Por exemplo, né? Lá no meu quadro dos sonhos, eu tinha um sonho para ir para Disney, por exemplo. Uhum. E graças a Deus já fui 2 vezes para Disney, né? Então eu trouxe para cá a ideia da Disney, porque a grande maioria das pessoas querem ir lá, né? E a Disney não é para criança, ela é para adulto também. Quem vai lá sabe disso. Uhum. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o método Funil dos Sonhos com o sonho de ir para Disney, certo? E aí eu vou trazer o sonho de ir para Disney dentro do mercado imobiliário. Certo. A pessoa trabalha como empresária, trabalha como funcionário, empregado em alguma empresa, tá tudo certo. Uhum. Não tem importância. E aqui Funciona para todos. funciona para todos. Aqui eu estou Uhum. fazendo para um Um grande enfoque. sonho que é para ir Uhum. para Disney. Sim. Mas a pessoa, por exemplo, o sonho da pessoa é ter um carro lá de 20 mil reais, de 30 mil reais. Ou fazer uma viagem para o Nordeste que vai ganhar lá, vai gastar seus 10 mil reais. Uhum. Tá tudo certo. Sim. Vai usar a mesma técnica. Tudo que eu vou falar aqui vai usar a mesma técnica. Olha só, vamos anotar, pegar papel e caneta. que Anota importante. porque o negócio é sério. Principalmente se trabalha com vendas, né? Aham. Vendedor de qualquer segmento, principalmente se trabalha com vendas. Sim. Não necessariamente somente o mercado imobiliário, né? Não, vendas. Qualquer área. Mas Legal. vendas, eu trouxe o método e vou falar sobre vendas, tá? Uhum. Mas ele pode se adaptar para qualquer área. Combinado? Certo. Então, o grande sonho ir para Disney. Certo? E aí, ir para Disney, legal, beleza, viajar para Disney. E quanto que é essa viagem para Disney? Certo? Quanto? Vamos supor que é 50 mil reais. Sim, por Certo? pessoa. Não, Por duas duas pessoas, ficar uma semana. Tá. Tá? Porque dá para ficar com menos, Ricardo? Dá. Só que eu vou te falar, gente. Se tu for para Disney, tu vai gastar muito dinheiro. Porque as coisas lá, o dólar tá caro, só que é muito barato lá. Uhum. Né? Tem até um jargão que o pessoal pega no meu pé, que eu chego lá, eu fico louco e eu compro uma coisa, compro outra e eu falo, tá muito barato. Fica mais empolgado que o Matheus e a Nicole, né? Muito mais. Eles têm que segurar. Pai, calma aí, calma aí. A última vez que eu fui faz 2 anos e a minha filha chegou a fazer um vídeo meu, porque ela, senhor, onde tá com tanta compra? E eu cheio de sacola. Porque realmente é muito barato. Uhum. Vale muito a pena. E os parques, tudo, né? Então vamos lá. Então qual que é o meu sonho? Ir para Disney. E quanto custa? Coloquei aqui 50 mil reais para um casal e ficar, vamos colocar 10 dias tranquilo, tá? E aí, qual que é o prazo? Tá vendo que já tô Uhum. fatiando, né? Então qual que é o prazo? Então vamos supor que é outubro de 2023. Nós estamos em fevereiro, outubro de 2023. Certo? Nós estamos falando aí de 8 meses. Mas vamos mudar. Vamos supor que é dezembro de 2023. Para a gente arredondar e ficar 10 meses. Certo. Combinado? De novo. Qual que é o sonho? Viajar para Disney. Quanto vai custar essa viagem? Para um casal, 10 dias. Um exemplo só, tá? Uhum. 50 mil reais. E quando você quer ir? Dezembro de 2023. Então nós estamos falando aí de 10 meses, que ainda Certo. falta, certo? Eu tenho que colocar agora, depois do meu funil, eu coloquei aqui como meta de vendas. Quanto que eu tenho que vender por mês? Estou falando do corretor de imóveis. Certo. Quanto que eu tenho que vender por mês, certo? Para atingir o meu sonho, que é para ir para Disney. Então eu coloquei aqui como R$1 milhão, 1 milhão de vendas, tá? Uhum. Então se você vender 2 imóveis de 500 mil, dá 1 milhão, certo? Então vender 1 milhão por mês, fato. Meta feita, 1 milhão. Só que daí agora, o corretor de imóveis, ele precisa ter foco em algo. Então qual que é o ticket médio que ele vai vender para atingir 1 milhão de vendas por mês? Então se ele focar em um imóvel de 250 mil, ele vai ter que vender 4 imóveis por mês. Entendi. Entendeu? Uhum. Se ele focar em imóveis de 1 milhão, 1 milhão e 200, ele precisa vender um imóvel por mês. Se ele focar num imóvel de 500 mil, ele precisa vender 2. Tá claro? Sim. Quanto mais vender, melhor. Quanto mais vender, melhor. Então, por exemplo,
O ticket médio aqui estabelecido é 500 mil, é um ticket médio de 500 mil reais. Imóveis de 500 mil, certo? Então ele precisa vender 2 imóveis por mês. E, cara, é difícil? De verdade? Eu Não acho é. que não, né? Não é. Em Joinville tem bastante. Então, Joinville, litoral, em todo lugar, né? Do mundo, do país, né? Isso é verdade. Só que a pessoa precisa ter foco. Senão ela não consegue. Ela precisa ter foco. Foco, determinação e treino. Muito treino. E aí, então, o ticket médio de 500 mil reais. E quantidade de venda nós já colocamos que é 2 vendas por mês. Agora que o bicho começa a pegar. Por quê? Tudo muito fácil, tudo muito lindo. Tá no papel, né? Só que quais são as atividades, tá? Agora no funil vem atividades. Quais são as atividades que eu preciso fazer para conquistar, para vender 1 milhão de reais em imóveis todo mês, para ter uma comissão boa, para poder viajar em dezembro para ir para Disney? Feito? Feito. Então, por exemplo, eu coloquei aqui atividades quais? Por exemplo, o corretor de imóveis, ele faz muitas funções, mas eu coloquei aqui, por exemplo, ele faz ligação, telemarketing. Ele liga para cliente. Então, se ele liga para o cliente, para 10 clientes por dia, com 10 clientes por dia, ele vai conseguir vender 1 milhão de reais por mês? Não sei, talvez sim, depende em que nível que ele está. Mas talvez ele tenha que colocar aqui, minha atividade, eu vou ligar para 100 clientes por dia. Só que se eu coloquei no papel, eu estou me comprometendo. Tem que ter um objetivo, né? Sim, só que eu estou me comprometendo, Jennifer, eu estou me comprometendo com as 100 ligações ou com a minha viagem? Com a minha viagem. Minha viagem é o foco principal. Então, se eu tenho que ligar para 100 pessoas, eu vou ligar para 100 pessoas. Porque senão eu desisto. Certo? Então, ligar para 100 pessoas, eu coloquei aqui, por exemplo, né, por dia. Fazer 3 plantões por semana. E captar apenas um cliente quente por dia. Não digo quente, morno. Um cliente por dia. É difícil? Não é. Se você estiver focado. Entendeu? Certo? E se acontecer da pessoa assim, ai, tô aqui, não tô conseguindo, passou 2, 3 dias, eu não fiz uma venda, uma semana. Qual é a tua dica para esse vendedor? Então, todo vendedor, ele acaba passando por ansiedade. Né? Uma das dicas para o cara não passar por ansiedade é caminhar, fazer exercício físico, aquela coisa toda, né? Mas, quando ele tem um sonho de verdade, que é o que está aqui no papel, ele vai dar um jeito. Ele vai correr atrás, né? Ele vai correr atrás. Sabe por quê? Se ele ficar frustrado, hoje eu não consegui nenhum cliente, amanhã também não consegui nenhum cliente, ontem também não consegui nenhum cliente. Que acontece, né? Acontece. Acontece. Só que é o seguinte, ele tem um sonho. Se eu não conseguir nenhum cliente hoje, amanhã eu vou conseguir 2. Vou dar um jeito de conseguir. E o que está faltando? Porque aqui nós estamos falando de atividades. Sim. Você já vai entender que eu vou subir de nível. Certo? Então aqui atividades. Legal? Vou falar com os clientes pelo WhatsApp, vou ligar, vou fazer plantão, vou fazer um monte de ações. Né? E para controlar a ansiedade também é algo que a gente fala muito, é ter uma agenda. Né? Se você tem uma agenda e você cumpre aquela agenda, poxa, hoje eu não consegui o resultado que eu queria, mas eu cumpri aquela agenda 100% do que eu me coloquei. Eu liguei para os 100 clientes. É diferente de eu coloquei na agenda, mas eu liguei para 20 clientes. Eu coloquei na agenda, eu vou ligar para 100, eu liguei para 100, mas eu não consegui nenhum. Gera uma frustração, mas você fica satisfeito porque você cumpriu a sua agenda do dia. Aquelas metas diárias, Isso né? mesmo. Então por isso que o Ricardo criou esse funil, né? Porque você vai tendo etapas por etapas, até chegar, ou no funil, descer e chegar no sonho. Perfeito. É muito legal o corretor de imóveis, ou qualquer pessoa na área de vendas, né, ou qualquer outra área, que ele queira evoluir, mas queira evoluir de verdade, ter um mentor. Eu tenho um mentor. Entendeu? Eu tenho um mentor. Na verdade, eu sempre tive mentor, né? E graças a Deus, através dos mentores que eu trabalho, que eu tenho evoluído. Que o mentor, ele tem visão que você não tem ainda. Entendeu? O mentor, ele já chegou lá. E as pessoas não querem pagar mentor. Elas acham que é caro, e não é caro. O mentor passou por... Né? É muito necessário, o mentor já passou por todas as dificuldades, ele sabe o caminho.
Mas vamos lá, depois eu faço o mentor. Então, depois de atividades, né, que eu falei do telemarketing, né, plantão, aí vem competências e comportamentos. Aqui sim, o jogo é mais sério. Então, por exemplo, que tipo de competências eu preciso ter para conquistar, para vender R$ 1 milhão por mês em imóveis, para então ganhar uma comissão e viajar para a Disney em dezembro desse ano, certo? Por que eu coloquei R$ 1 milhão, tá? De onde que eu cheguei a esse número? Acho que é importante falar também, a gente pulou. R$ 1 milhão te dá uma comissão ali de uns R$ 15 mil, por exemplo, certo? E aí nós estamos falando, daí ele gasta R$ 5 mil para sobreviver não, para passar o mês bem. Sim. Exemplo. Então ele ganhou R$ 15 mil, está ganhando R$ 15 mil por mês de comissão, R$ 5 mil para ele passar o mês, certo? Certo. R$ 5 mil ele vai colocar numa conta para viagem, que é 10 meses, 10 de 5 dá 50. Fechou? Certo? E os outros 5 mil ele vai colocar numa aplicação, ele vai estudar, vai pagar um mentor, ele vai fazer curso, ele vai colocar roupas, vai comprar roupas melhores. Sim. Ele vai guardar o dinheiro para trocar de carro. Aí ele administra da forma que ele quer. Mas entendeu de onde que eu consegui chegar aí? Sim, entendi. Tá. Então, que tipo de competência ele precisa ter? Por exemplo, o vendedor ele precisa estudar sobre vendas. Só que quando ele precisa estudar sobre vendas? Todos os dias. Não é uma vez por semana. Todos os dias estudar sobre vendas. E aí ele precisa... Até mesmo pelo produto que ele está vendendo ali, né? Com Estudar certeza. o produto, tudo ali, porque é importante. O ramo, por exemplo, de mercado imobiliário, eu posso vir aqui e ficar um mês falando sobre tudo. Sobre corretor barata tonta, corretor especialista, planilha de clientes. Posso falar também sobre agenda pessoal e profissional para todos, né? Como ter ela e como usar ela, por exemplo. Então, esse cliente ele precisa estudar sobre vendas. Quantos dias por semana? Todos os dias. Fato. Mas, Ricardo, quanto tempo? Depende de você. 1 hora por dia é suficiente? Conhecimento nunca é demais, Nunca né? é demais. 1 hora por dia é suficiente? Provavelmente sim, talvez não. Às Depende. vezes gasta mais numa rede social, ali fica 3, 4 horas. Meu Deus, tô aqui na rede social e perde tempo. É isso mesmo. Podia estar estudando. Inclusive, eu vou falar sobre isso aqui. Então, estudar todos os dias, ler livros, ver vídeos e colocar em prática. Eu gosto da seguinte frase: teoria mais prática. Sempre. Nunca só prática e nunca só teoria. Você só vai crescer, meu irmão, se você tiver teoria e prática. As duas têm que andar juntos. E aí, você precisa então fazer cursos. Que tipo de competências? Fazer cursos, treinar atendimento ao cliente. É muito importante. Né? Gatilhos mentais. O teu mentor, ele pode te ajudar com gatilhos mentais. Um comportamento, como se comporta numa mesa de reunião. Agora eu lembrei, quando eu estava na faculdade, a gente foi fazer estágio lá na imobiliária, lembra? Sim. A gente foi dar treinamento. Você estava lá? Nessa época dos treinamentos? Não, nessa época eu não estava. Ah, não. A gente foi dar treinamentos para os corretores, falando sobre isso, sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, sobre vários aspectos que eles tinham que ter para abordar esses clientes. Sim, até mesmo para a vida pessoal, né? É isso aí. Então o corretor, ele precisa então treinar atendimento, né? E fechamento de vendas. Como se comportar. Isso é importante. Então nós falamos de competências. Que tipo de competência que ele precisa ter? Aqui eu linkei só algumas, tá? Mas existem várias competências, né? Agora eu quero falar com vocês sobre comportamento. Como que essa pessoa precisa se comportar? Primeiro, se ela quer ir para Disney, final desse ano, e ela se comportar como uma vítima, você acha que ela vai? Com certeza não. Com certeza não. Então, que tipo de comportamento? Se eu for atender um cliente, eu vou de bermuda, eu vou com blazer, ou vou com uma camisa polo, bem arrumado. Por exemplo, você de casa com a barba toda torta. A barba não está feita. Um exemplo. Eu tenho que ter comportamentos de campeão. Comportamento de quem vai vender 1 milhão por mês. Sim. De quem vai para Disney com a família.
Tá Sim, a entendendo? aparência diz muito, né? Com certeza. Infelizmente ela fala bastante. Quando eu te vi aqui, quando eu cheguei, em 10 segundos eu analisei e fiz Uma leitura. uma leitura. Eu tenho Uhum. certeza que você fez igual. Tenho Sim. certeza que você fez igual, porque nós somos assim, o ser humano é assim, Sim. entendeu? Uhum. Então, sabe aquele ditado, a primeira impressão que fica? É isso aí. Então, que tipo de comportamento você precisa ter? Certo? Vamos lá. Aí eu peguei algumas coisas. Um grande comportamento é mudar hábitos. Tem que mudar hábitos. Por exemplo, ficar menos nas redes sociais. Conforme você falou. Consome, né? As pessoas às vezes ficam lá 3, 4 horas nas E redes passa sociais. rápido demais, a gente nem... Sim, e qual é o gente nem problema de você percebe. tirar 1 ou 2 horas e estudar? Qual que é o problema? Tá Melhor entendendo? ver fofoca ou, né, ter conhecimento. E quando eu estudo, abre a minha mente. Uma mente que se abre e nunca mais volta ao normal. Uhum. Não é eu que estou falando. Albert Einstein. Né? Então, se comportar como um vendedor, como um vencedor, na verdade. Como um vencedor. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou entrar numa reunião com o cliente e eu entro curvado, ou com o olho cheio de ramela, ou com sono. Cara, como que tu vai vender desse jeito? Não vai vender, infelizmente. Como que tá o teu comportamento? Tá entendendo? Só que quando eu tenho um sonho e eu tô correndo atrás, ele tá aqui escrito, Uhum. tudo isso eu mudo. Mudança de hábitos. Ainda mais a concorrência que a gente tem, né? Claro. O cara vai procurar o melhor, com certeza. Só que eu vou te falar, é difícil ser corretor de imóveis se você mudar hábitos, não é difícil. Tá entendendo? Só que o grande problema de mudar hábitos é que toda mudança dói. Ah, sai da zona de conforto. Sai da né? zona de Tão conforto. bom, né? Tá ali, tá de boa. Vamos lá, se eu te perguntar, é bom ficar no sofá? Ah, óbvio, com certeza. Hã? É bom ficar nas redes sociais? É óbvio que é bom. Só que vai te levar para onde? Pra nada. Para onde que vai te levar? Vamos lá. Uma das coisas que eu coloquei aqui também de comportamento. Por exemplo, você é uma pessoa que acorda 7 horas da manhã. Qual é o problema de acordar 6h15? Você tem 45 minutos para ler e estudar. Você já começa o teu dia aplicando conhecimento. Gente, eu não estou falando para você ler 12, 15, 20 livros por ano. Eu estou falando para você pegar um livro, ler e aplicar. Lembra? Teoria mais prática. Uhum. É igual ao resultado. Certo? Vamos lá, acordar mais cedo. Ser uma pessoa com foco. O foco é dizer não para todas as outras coisas. Isso é ter foco. As pessoas, às vezes, elas não entendem isso. O foco de verdade é dizer não para todas as outras coisas. É dizer não para o sofá. É dizer não para as redes sociais. É dizer não para o botão soneca do celular. Mais 15 minutos. Mas Essa é forte. Essa é forte. isso é muito forte. Mas é quando a gente tá no melhor sono, a gente acorda assim, naquele despertador. Fala, ai, não acredito. Eu gosto de chamar que a gente tem que ter foco e dizer não para todas as outras antas. O que são as antas? Tudo que puxa a gente para trás. Entendeu? O botão soneca, Uhum. né? Vamos lá. E você precisa, a partir do momento que você está mudando de hábitos, para você poder viajar para os Estados Unidos, né? E vender 1 milhão por mês, Sim. você precisa andar com pessoas com visão maior que a sua. Ter referências, Ter né? referência. Sabe aquele ditado de você é a média das 5 pessoas que você anda? Agora imagina, você anda com 5 fracassados. O que tu vai Se ser? você falar, eu vou pra Disney, ele vai dizer, me passa que eu quero beber disso aí também. Aham, mas é muito sério, né? Se você anda com 5 fracassados, você é o 6º fracassado. Agora, se você anda com 5 pessoas, uma visão, um poder aquisitivo maior que o seu, pessoas determinadas, quem é a 6ª pessoa? Tá claro? Uhum. Mudança de hábitos. Sim. Comportamento. Certo? Mudar a postura e o jeito de se vestir. Se você mudar todos esses hábitos, agora eu fiz o funil de baixo para cima. Agora nós vamos retornar. Então você precisa mudar suas competências. Na verdade, que tipo de competência você precisa ter para conquistar o teu sonho? Que tipo de comportamento você precisa ter? Quais são as atividades que você vai fazer para atingir o teu sonho? Mas, Ricardo, eu não gosto muito de ligar. Não gosto de fazer plantão.
Quer ir para Disney? Sim ou sim? Tenha foco. Certo? Lembrando, foco é dizer não para todas as outras coisas. Foco é dizer não para todas as antas que te atrapalham. Então, atividades. Qual o ticket médio que você vai vender? Qual é a quantidade de vendas, né? E qual que é a tua meta por mês? Isso é muito importante. Lembrando que quando você colocar a meta por mês, você vai saber quanto que você vai ganhar por mês. Lembrando que X valor é para o teu sonho, Y valor é para você passar o teu mês normal, e o Z valor é para você fazer curso, ter um mentor, e aí trocar de roupa, se vestir melhor, certo? Guardar para algum outro sonho. É isso aí. E aí sim, eu vou conquistar a minha viagem lá em dezembro de 2023, que é para Disney. Se você fizer isso, my friend, você vai conseguir. Certo? Vai conquistar mais sonhos maiores, né? Muito maior. E sabe que o legal? O ideal é você fazer isso aqui para cada sonho que você tem. Ou faz o seguinte, não quer perder tempo? Faz em 3. E seja grato. E se você for grato pelas pequenas coisas, você vai ser grato pelas grandes coisas. Isso é fato. Todo ingrato não consegue prosperar. E todo grato prospera. Certo? Certo. Sobre o funil, sobre o método funil dos sonhos, né? É isso aqui. Ficou alguma dúvida sobre o método em si? Não, ele é bem completo, né? Bem completo. Eu achei ele bem interessante. A gente vai na ferida da pessoa, né? Com certeza. Na procrastinação. Mexe com o sonho. Né? Faz a gente tirar daqui ou do papel e colocar em prática, né? Sair da zona de conforto. É, por isso que eu falei que toda mudança dói. Dói, sai da zona de conforto. Ou você acha que é fácil acordar mais cedo para estudar? E dormir mais tarde porque está lendo um livro? Até você ter o hábito. Depois de ter o hábito, fica muito normal. Sim. Faz um teste. Faz um teste. Quero fazer um teste, um desafio com você. Acorda durante 7 dias, 1 hora a menos, e faz uma leitura de um livro. Depois de 7 dias, você se avalia o quanto a tua mente começou a mudar. O quanto o teu comportamento começou a mudar. Sim. E se você acorda cedo, vamos supor que você mora num prédio, ou casa, tá tudo certo, mas vamos supor num prédio. E aí você acorda lá, 5 horas, 5 e meia, 6 horas da manhã, não sei o horário, você olha ao redor, a tua vizinhança, é muita pouca gente está acordado. E sabe o que isso significa? Você está sendo melhor que os demais já. Já está um ponto acima. E quando você está um ponto acima, você vai prosperar, pode ter certeza. Sim, com certeza. Você ia contribuir, né? Você Oi? Participou do curso ali da... Pode A contribuir, gente... Eu conheci, né, a Ricom, o Ricardo, lá em 2018. Eu comprei um imóvel com o Ricardo, em 2018. E na época, quando eu comprei, o Ricardo me deu um livro. Ele me deu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Isso. E ele percebeu, ele viu em mim algo que talvez na época nem eu via, mas ele viu. Um potencial. Ele falou, talvez. E ele falou, se tu ler esse livro, quando tu terminar esse livro, tu nunca mais vai esquecer. E isso aconteceu. Né? Quando eu li aquele livro, eu trabalhava numa indústria, eu tinha um cargo muito bom, também era, né, muito bem remunerado. E aí eu decidi, no ano seguinte, 2019, fui trabalhar com a Ricom. Resolvi abandonar tudo porque eu vi que realmente era um caminho que poderia me levar a algo que eu não imaginava. Eu tinha lá meus 26 anos, mais ou menos, e aquilo foi muito gratificante na época, né? Eu comecei a trabalhar com o Ricardo lá em 2019 na Ricom, e foi um processo bem doloroso, assim, porque tudo que o Ricardo fala aqui, ou tudo que ele trouxe, é algo que ele já aplicava na vida dele e ele passava isso para nós. Ele dizia, se tu fizer isso, tu vai chegar a tal lugar, mas tenha foco. Então ele sempre falava foco. E eu ficava, né, a gente ainda meio perdido, ficava meio cara louco. Acorda às 5 horas da manhã, vai dormir, né, cara, vai descansar. E ele dizia, se você acordar mais cedo que os outros, né, você vai alcançar os seus objetivos muito mais rápido que os outros. Claro que os outros, a gente fala isso muito internamente, a gente nunca pode comparar os nossos bastidores com os palcos dos outros. A gente nunca sabe o que aquela pessoa faz para chegar naquele caminho.
mas que em uma maneira geral, todo o caminho, se você quer chegar, né, e aí a gente traz o sonho, você precisa saber exatamente os próximos passos. E aí o Ricardo vinha me falando, lá em 2019, cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer tal coisa, você tem que acordar mais cedo, você tem que ler, tem que se desenvolver. Então, muito rápido, ele me transformou a minha vida, né, a vida ali da minha família na época, e eu virei um líder dentro da empresa, porque eu já tinha talvez aquela predisposição, eu já tinha, né, dentro de mim. Eu buscava fazer as coisas, eu queria, me mexia e fazia, e eu amava o mercado imobiliário. Eu antes de conhecer a Ricon, a gente brinca, né? Eu assistia Irmãos à Obra, acho que todo grande corretor, todo corretor assistia esse programa. E a gente foi crescendo, e aí lá em 2020 eu comecei a aplicar mais na minha vida. Eu comecei a acordar de fato mais cedo com frequência, a estudar, a ler, a me desenvolver. Durante muito tempo eu li muito, mas aí chegou um período que o Ricardo me corrigiu e falou, olha, você está lendo demais, você está estudando demais, mas falta prática. E eu falei, opa, preciso de novo de mais uma virada. Então, tudo que ele falou, principalmente, por exemplo, do mentor, isso é muito importante na vida de uma pessoa. Você ter alguém ou uma figura em que ela já chegou talvez onde você quer, ela já está lá. Então, para eu chegar lá também, o que eu preciso fazer? E essa figura, eu olhava para ele, então ele foi meu mentor, é meu mentor até hoje. Então, tudo que ele falou, por exemplo, igual o quadro dos sonhos, no passado ali, mais ou menos, metade do ano, mais ou menos, a gente começou a falar sobre, né, ele trouxe para nós, então a gente começou a debater. Hoje eu sou o gestor da empresa, e a gente começou a debater como que, né, e ele trouxe a ideia, ele falou, eu quero fazer isso, isso e isso. Eu falei, cara, se tu fizer isso, a empresa vai subir, vai crescer, vai chegar num outro patamar. Porque a gente tem isso na cabeça, mas a gente talvez ainda não tem na prática. Todo mundo, né? Alguns já tinham, ele já tinha, eu já tinha. Então a gente começou a trabalhar isso, eu, né, ali no chão mesmo, no dia a dia, com eles, e o Ricardo nos bastidores. Então ele trazia essa sinergia para nós, trazia o treinamento, mostrava, a gente escrevia e dizia, né, falava, agora vamos para a prática, agora vamos para a prática. Então quando ele fala, né, ou ele falou teoria mais prática, é porque, mesmo que às vezes você tem pouca teoria, mas você é alguém que faz muito, você coloca muito em prática, talvez você tenha resultados melhores do que aquela pessoa que você diz, esse cara tem muito conhecimento, não entendo como ele não tem resultado. E às vezes o não ter resultado é por falta de prática. Então às vezes a gente prefere encurtar os nossos treinamentos, em vez de ir lá 1 hora treinando todos os dias. A gente treina 30 minutos e faz 30 minutos de prática. Aqui, ó, vamos fazer junto, vamos debater. Então, eu sou que no ano passado eu fiz esse quadro, eu não tinha ele, eu tinha lá no meu quarto, assim, cartazes ali, folhas, fotos, adesivos, né, aquela coisa. Mas eu não tinha isso de fato escrito, assim, ó, o próximo passo é esse, igual a gente falou, o próximo degrau é esse, e eu não tinha. E aí, quando ele trouxe isso aqui, eu fui o primeiro a fazer. Ele trouxe, ele deu, eu fui o primeiro a fazer. Eu falei, é isso aqui que eu preciso fazer. Então, coloquei as minhas metas para 2023. Em 2023, por exemplo, em janeiro, eu já cumpri 3 metas que eu precisava. Que elas estavam para o ano inteiro. Mas eu consegui de uma maneira ali que eu falei, cara, essas são as minhas urgências. Isso aqui eu preciso chegar primeiro. E esse funil, ele realmente vale a pena. Eu tenho alguns sonhos de médio e longo prazo, em que, por exemplo, quando eu apliquei eles, alguns eu já consegui. E tem alguns que vai levar tempo. Tem alguns, igual a gente fala, vai levar 5 anos ainda. Mas não importa. Por isso que a gente falou da agenda. Eu sei onde eu preciso, o que eu preciso fazer, qual é o próximo passo, para que lá no final eu atinja, né? E isso está atrelado muito ao desenvolvimento pessoal. Então, o Ricardo fala muito, né, sobre desenvolvimento pessoal, né? E vocês recebem treinamentos todos os dias? Como que é? Todos os dias. Olha que todos legal. Os dias. Every day. Todos os dias a gente treina. Então, aí não tem como não ficar bom, né? Não tem como não. Não tem como não atingir o resultado, né? Uma das coisas Concorrência é forte, hein? Então, uma das coisas, né, que tocou muito no meu coração esse ano foi o seguinte. Começou, na verdade, o ano passado, em dezembro do ano passado. Porque eu ajudo muita gente, mas eu ajudo as pessoas que estão perto de mim. E tá na hora, eu tomei uma decisão, é uma decisão que não é fácil, mas eu impacto a vida das pessoas, né, que estão ao meu redor, que estão comigo, que estão ao meu redor. Mas
eu tomei uma decisão que agora eu vou ser o mentor de muita gente. Então, o meu negócio é expandir, é impactar a vida das pessoas no Brasil, no mundo, onde for possível. Porque com todos os conhecimentos que a gente tem, todos esses anos de experiência, quebra de objeções, como vender, porque venda não é só vender. Não é só vender. Você precisa ser construído de dentro para fora. Isso eu gosto de fazer com as pessoas. Então, estou criando, né? Vou lançar amanhã o meu primeiro e-book. Olha só que legal. Muito legal. 18 Olha. Fature 3 vezes mais com 18 estratégias. 18 estratégias, tá? Até fugiu aqui. Fature 3 vezes mais com 18 estratégias com script. Para você faturar mais. E se a pessoa comprar o e-book, que é uma bagatela, e colocar tudo que está em prática nesse e-book, não tem como não vender. Onde o pessoal encontra esse e-book? Até o script tem. Tá na Hotmart. Ah, tá. A pessoa pode entrar no meu Instagram, @ricardo.sev, e lá vai ter um Linktree, e lá tem então o acesso, né, para comprar esse e-book. E também estou desenvolvendo um curso, na verdade não é curso, uma mentoria. Eu sempre tive mentor, e por que eu não posso ser mentor agora de mais gente, né? Sim. Então, essa é a minha meta desse ano, de ser mentor de muita gente. E aí lá no meu próprio Instagram tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp, e aí é onde que eu vou dar mentoria, aulas, e vai ser um negócio muito legal. O meu objetivo é você faturar muito mais do que você fatura hoje. Eu vou colocar lá como faturar 3 vezes mais só, mas não é 3 vezes mais. Sabe por quê? Porque se eu colocar que você vai faturar, se você ganha hoje R$2.000 por mês, por exemplo, hoje você ganha lá seus R$3.000 por mês. Se eu te falar que você vai faturar em 2, 3 ou 5 meses 10 vezes mais, e você faturar 8, tá bom? 8? Tá bom. Só que você vai ficar frustrado comigo. Então eu coloco 3 vezes mais, porque se você faturar 4, 5, 6, você vai me indicar. E graças a Deus, o meu trabalho sempre foi por indicação. E com mentoria não vai ser diferente. Com certeza. Então, o negócio realmente é impactar a vida das pessoas. E fazer dar certo, né? Vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Posso falar sobre os livros? Pode, ele trouxe livros, né, pra indicar pro pessoal. Trouxe. Porque quando a gente fala de comportamento, mudança de hábitos, né? Então a gente tem que falar de livros também. Eu trouxe o livro do Paulo Vieira, um livro pequenininho, custa apenas R$20. Você deixa no carro, para quem anda de ônibus, leva na bolsa. Tá tudo certo. O poder da autorresponsabilidade. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, você tem que ser responsável agora. E aqui dentro desse livro, tem tanta coisa boa que você não se acredita. Só que, de novo, não é para você ler, é para você ler e colocar em prática. É para você ler e estudar. E uma dica muito legal que eu faço, né? Esse aqui está até autografado pelo Paulo Vieira. Olha só. Então, uma das coisas que eu faço, para quem não tem costume de ler, por exemplo, aqui tem deixa eu pegar aqui, 190 páginas. O que eu faço? Eu vou ler, um exemplo, é pequenininho, vou ler 10 páginas por dia. Tem 190, vai dar 19 dias. Então eu coloco ali, inicio o livro no dia tal e vou terminar o livro no dia tal. A partir do momento que eu escrevo no próprio livro, eu estou me comprometendo. Com quem? Comigo mesmo. Então, se hoje eu li só 5 páginas, e meu objetivo, minha meta é 10, eu li só 5 páginas, amanhã quantas páginas eu tenho que ler? 15? Entendeu? Porque você está se comprometendo. Então, essa é a minha dica de comprometimento. Junto com esse livro, a sua vida já começa a mudar. O poder da autorresponsabilidade. Aí eu trouxe um livro também, que também é do Paulo Vieira, né, que é O Poder da Ação. Certo? Esse livro aqui, nós já fizemos um estudo dentro da nossa empresa, e eu acho ele muito, mas muito legal. Por quê?
Você decidiu mudar de hábito, mudar seu comportamento. Tem que colocar em ação. Por isso que o livro se chama O Poder da Ação. E aqui, vou só ler o capítulo. Primeiro capítulo, acorde. Acorde para a vida, meu irmão. Levanta do sofá. Sai da zona do conforto. Saia da zona do conforto, acorde e haja. Segundo capítulo, haja. Terceiro, autorresponsabilidade. Quarto capítulo, foque. Lembra do que eu falei? Focar? Focar. E quinto capítulo, comunique-se. Ou seja, comportamento. Como você vai se comunicar com as pessoas a partir de agora. Certo? Certo. E eu tenho esse livro também, que eu gosto demais. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Né? E sábio, né? Que já existiu. Claro, depois de Jesus, né? E aqui tem algo em Provérbios que eu gosto demais, que é, na verdade, Provérbios, se eu puder dar um conselho para você, são 31 provérbios, leia um mantra diário. Leia um capítulo por dia. Sabe aquela meia hora que você vai acordar mais cedo? Leia um capítulo por dia, começa por ali. Você vai ficar impressionado quanto vai mudar a sua vida. E lá em Provérbios 23, 7 fala assim: assim como tu pensas em teu coração, assim tu és. Certo? Se eu pensar que eu sou um fracassado, o que eu vou ser? Um fracassado. Se eu pensar que eu sou um perdedor, o que vai acontecer? Perdedor. Se eu ficar me comparando com as pessoas e achar que eu não consigo, eu não vou conseguir. Certo? Tá tudo certo. Porque assim como tu pensas em teu coração, assim tu és. E agora, se eu pensar que eu sou um vencedor? E se eu pensar que eu vou ser um ótimo diretor, um ótimo gestor, um ótimo vendedor? Se eu pensar que em vez de fazer uma viagem para fora, para outro país, em 2023 eu vou fazer 2, 3 viagens. Que assim como tu pensas em teu coração, assim tu és. Certo? Forte, né? Forte. Vou só ler aqui no capítulo 3, por exemplo. Provérbios 29, 18. A falta de visão leva as pessoas à ruína. O que eu estou mostrando para vocês hoje é uma visão do quadro dos sonhos, trazendo para o método funil dos sonhos, que você vai aplicar. E quando você tem uma meta, um objetivo claro, você se torna um cara obcecado. Até Jesus fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. É isso aí. E esse livro, gente, tá? Stephen Scott. É bom demais. Esse livro é bom demais. Eu já dei para algumas pessoas. E é bom demais mesmo. Vale muito a pena ler. Porque ele pega algo, todo capítulo, né? Ele pega algumas coisas de provérbios e ele ensina para a vida. É um negócio fantástico. Vale muito a pena. Que legal. E sabe quanto custa? 30, 35 reais para mudar a tua vida? Hã? É barato Investir, né? demais. Investir. É muito barato. É muito Investir barato. em você mesmo, né? No seu conhecimento, no teu crescimento. Vale a pena. Muito, vale muito a pena. Você não gasta dinheiro, você investe, né? É isso aí. Isso aí. Mais alguma coisa que queiram colocar pra gente? Se alguém quiser, faça um convite para me seguir lá no Ricardo, @ricardo.seve, SEVE, né? Me acompanhe, dou várias dicas sobre o mercado imobiliário, sobre vendas. Quem quiser alavancar seus resultados, vai lá dentro do meu Instagram, me procura, né? E vem ser meu mentorado. E quem você quiser vai mudar. fazer negócios também, né? Com certeza. Com a imobiliária. Nossa empresa fica aqui no bairro Saguaçu, em Joinville. Né? Nós somos especialistas em imóveis na planta. Então, tanto para investidor como para moradia. Você pode vir que você será muito bem atendido e você vai subir de nível, porque nós vamos te ajudar a comprar o imóvel ideal. Nossa, imagina, tem uma equipe completa, treinada, né? E quem quiser trabalhar conosco também pode nos chamar. As portas estão abertas? Estão abertas. Nosso Ai, negócio é crescer, A evoluir e equipe, crescer. assim, hoje é de quantas pessoas? Hoje eu estou com uma equipe de 10 pessoas. Né? Por quê? Porque os 10, eles são muito bons. De verdade. Uma equipe igual a minha não tem. São muito bons. Certo? Então eu tenho 10, daqui a pouco eu vou ter 15, 20. Com certeza. Tudo depende. Se meus 10 estiverem evoluindo, tiver todo mundo bem,
Porque eu vou ajudar muita gente pela internet, Sim. através da minha mentoria. Então, mas eu tenho também a minha empresa no Quadro Sonhos. Olha, viu? Não temos pressa, né? Só Não queremos pessoas boas, só isso. É isso aí. E o Wesley, deixar o seu contato, Então, o seu meu Instagram é Eslin, meu nome é um pouquinho diferente, mas né? Eslin Eslin. _Galdino. Então, quem quiser me seguir lá, acompanhar um pouquinho, É também posto H-E, várias né? dicas. H-E. Isso, H-E-S-L-E-N. É um pouquinho diferente, mas O meu também é bem diferente, bem então. então pode acompanhar. Também quem quiser dar uma olhadinha no nosso site, né? O site da nossa empresa é Ricom Consultoria Imobiliária. Então também temos o Instagram lá da imobiliária, né? Da nossa empresa. Então, pode acompanhar, a gente sempre está dando dicas, sempre está ajudando da forma como a gente pode hoje atualmente. Né? Legal, gente. Eu quero agradecer vocês, a disponibilidade, a companhia, o bate-papo foi maravilhoso. Espero que vocês voltem mais vezes, né? E eu quero agradecer o pessoal de casa também por ter nos acompanhado. Obrigada pela sua companhia. E é isso aí, galera. Até mais então. Fiquem com Deus. Grande beijo. Tchau.